Olá, meus queridos, olá, queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você brasileiro que está em qualquer lugar do mundo e também muitos africanos aqui, muita gente de Moçambique, Angola. Queria mandar um grande abraço para vocês aí. Meu nome é Ricardo Feltrin, jornalista há 33 anos. Aliás, agora, dia 1º de setembro, vou fazer 33 anos. E também, agora em setembro, completo 28 anos cobrindo mídia. É muita fofura por muito tempo, não? Sim. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu assisti anteontem uma entrevista do Ratinho. Tem esse Pode Ser. Eles continuam fazendo trocadilho com Pode Ser Mais, né? Do SBT. Um podcast. E algum dia vai ter algum podcast que não vai ter a palavra pode. Mas deixa pra lá. E aí eu vi a entrevista do Ratinho, fiquei até, sabe, tocado porque ele fez várias declarações ali e ele é contra o politicamente correto. Não sei se todo mundo já deve saber, obviamente. O que pouca gente talvez saiba é que ele quase foi obrigado pelo Ministério Público lá atrás, pelo governo, por uma comissão de deputados a sair do ar. Era uma campanha ali que começou ali em meados de 98 a primeira vez, depois voltou em 2006, que era a campanha Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Bom, o que eu quero contar para vocês? Quero contar um pouco da história do Ratinho. Eu, como jornalista, acompanhei toda a carreira dele, desde que ele vem lá do Paraná, né? Eu não sei se vocês sabem, foi deputado federal, foi vereador por duas cidades diferentes. Aí ele começou a trabalhar lá naquele alborguete, lembra? O que ficava com a toalhinha, deixa uma toalhinha no ombro. E aí o Ratinho é contratado pela Record e eu vi o Ratinho surgir e incomodar a Globo na Record, né? Naquele tempo tinha Ratinho, tinha Ana Maria Braga, a Record tinha seriados legais durante a hora do almoço, né? The Nanny, que também a Record chegou a trazer para o Brasil, né? A Franz Drescher. Bom, e aí o Ratinho falou várias coisas assim, quero que se lixe, né? Dane-se quem quer me cancelar, porque ele falou que essa cultura do cancelamento, né? Do politicamente correto, que é basicamente um pé no saco, que ninguém aguenta. Ele falou que ele se policia de vez em quando, porque, claro, ele não pode abrir a boca, que alguém vai pular em cima do pescoço dele. Então ele é um cara que tá na TV meio que por milagre. Hoje, se ele não tivesse a história que ele tem, provavelmente iam conseguir tirá-lo do ar, né? Porque vocês lembram dessa história aí do Sleeping Giant, que ficava desmonetiza, não sei o quê? Naquele tempo, ali, meados dos anos 2000, tinha a mesma coisa, só não era com essa intensidade, mas tentavam tirar todos os anunciantes do Ratinho. Eles não conseguiram por quê? Porque o Ratinho anuncia ali apenas quase produtos dele. Ele é parecido com o Silvio Santos. Vocês nunca viram o Silvio Santos fazer nenhuma propaganda, né? De ninguém. Como o Roberto Carlos fez lá da Friboi, a Fátima Bernardes. Lembro que ofereceram uma fortuna, né, pro aquele Joesley Batista, pro Silvio Santos fazer uma propaganda. Seria a primeira da vida dele. Na época, gente, isso vai fazer uns 6, 7, 8 anos, alguma coisa. Eu lembro que os irmãos Batista ofereceram para o Silvio Santos alguma coisa na casa dos 40 milhões para ele fazer uma única propaganda, que seria, lógico, ia sair em todas revista, jornal e também na TV. E ele não quis. E o Ratinho tem ah, esse, como que eu posso falar? Ele tem essa base, porque assim, é tão rico, ele é bilionário, bilionário, né? Acho que depois do Silvio Santos, no Brasil, acho que de patrimônio, você vai ter o Ratinho, provavelmente o Milton Neves, Faustão, lógico, né? Mas está tudo ali, Xuxa, etc. E aí ele banca ele mesmo, se dane. Então ele falou que ele está se lixando para quem quiser cancelar ele, que não está nem aí. E uma coisa que pouca gente sabe é do tamanho do coração do Ratinho, né?
a quantidade de gente que ele já ajudou. Agora, em março, por exemplo, o Moacir Franco deu uma entrevista para o Celso Portiolli. E, gente, ele chorou de soluçar no programa, contando o quanto o Ratinho ajudou ele. Que o filho dele, né, o do Moacir, eu também não entendo, né? Porque o cara fez 1 bilhão de shows, está na TV 60 anos, fala que não tem um centavo. Mas tudo bem, eu não vou ficar julgando porque. Mas estranho, né? Bom, também é estranho para mim, eu podia ter muito mais dinheiro e torrei. Mas de qualquer forma, ele foi às lágrimas, assim, chorando copiosamente na frente do Celso Portiolli, contando como o Ratinho ajudou ele, né? Que o filho dele ia para os Estados Unidos, ele não tinha dinheiro, ele falou assim, tudo que o filho dele tinha era US$ 150, acho que ia para lá para estudar, né? Ele falou, pô, não tem como ajudar, e ele foi lá no SBT, chegou pro Ratinho e falou só isso, ó, eu não tenho um centavo para ajudar meu filho. E aí o Ratinho, vem fazer o programa, ele estava gravando, foi lá, gravou o programa com o Ratinho, quando acabou, isso aqui, ó, ele que conta, veja. É, eu tava sem nada, fui no Ratinho. No final ele me chamou do programa, ele me chamou do camarim. Aí ele chamou um rapaz, que é lá o contador dele, sem eu falar nada, né? Falou assim: Olha, contratei o Moacir para fazer uns shows para mim, 4, 5 shows e eu quero pagar ali adiantado. Pega lá meu talão de cheque. E aí ele começou a chorar porque ele falou assim: ele pagou muito, muito. Ele falou assim: o preço do show era X e o Ratinho pagou X, Y, Z, P, Q. Falou que era muito dinheiro, que ele pôde dar ajudar o filho de uma forma tranquila, né? E começou, falou, pô, pagou muito mais do que valiam os shows, né? Quem mais? Cara, dá pra fazer uma lista de quem o Ratinho ajudou, uma lista. A Flor. A Flor foi demitida, né, do SBT, acho que ela estava fazendo participações no Fofocalizando, acho que foi no final do ano passado, começo desse, e demitiram um monte de gente lá, e ela acabou sendo demitida também, acho que foi no ano passado. E a Flor está há 40 anos, né, no SBT. Diz que ela teve uma crise nervosa e começou a chorar e quase, sabe, passar mal, desesperada, porque assim, falou, não tenho mais emprego na vida, com essa idade vou trabalhar onde? Na Record? Na Band? Não tem, né? E ela começou a ter crise, disse que o Ratinho tava ali para gravar e alguém falou para ele, assim, nossa, a Flor tá mal lá, né? Diz que ele chamou ela, falou, manda, vem aqui. Contratou ela pro programa para continuar ganhando o que ela ganhava, mesmo fazer uma ou outra participação. Tem mais história aqui, gente. Tem mais história aqui. Irã Thieme, vocês sabem quem é, né? Ele fazia o personagem Santos. Acho que no Ratinho, e depois, quando o Ratinho fica afastado um tempo, ele vai para o Carlos Alberto de Nóbrega, mas ganhava só um cachezinho uma vez por semana. No Ratinho ele trabalhava quase todo dia. E aí ele fica desesperado, a Record chama ele para ir trabalhar, mas ele era CLT, e a Record falou, não, quer PJ. Então, gente, aqui em São Paulo, com essa burocracia, ou no Brasil, você demora uns 3 meses. Eu saí uma época da Folha em 2012. Saí em junho, eu só consegui abrir minha empresa em outubro. E aí o Ratinho chegou para ele e falou assim, pô, vai para Record. Eu também não sei quando eu vou voltar. Falou, mas pô, sem o cara pedir, né? Ele, o Ratinho falou, você vai para Record, vai demorar uns 3 meses para você abrir sua empresa. Então toma o dinheiro aqui. Fez um cheque de R$ 150 mil para ele passar aí 3, 4 meses. Então imagina quanto ele ganhava, né? No Ratinho, pro Ratinho dar isso para ele por 3, 4 meses. Sem pedir, nunca devolveu esse dinheiro. O Ratinho não quer. Quer outro caso que o Ratinho fez? Gente, Ney Inácio. O Ney Inácio, em 2020, teve um câncer de próstata gravíssimo, né? Teve que ser internado. Ele já não estava, ele foi repórter do Ratinho e saiu do programa e depois teve câncer. O Ratinho ficou sabendo. E tinha um tipo de ali, algum medicamento que era meio de vanguarda e o SUS não dava esse medicamento. E o Ratinho deu.
um medicamento. Foi lá, comprou várias aplicações para ele, né? Olha que ele falou aqui, Ratinho me ajudou muito nesse tratamento de câncer, porque tinha umas injeções caras e ele particularmente me deu algumas. Pagou essas injeções que eram caríssimas. Então eu vou falar para vocês, hein? Agora o SBT vai soltar um especial, né? Um documentário sobre o Ratinho aí do SBT+, nesse canal de streaming. E eu tive a honra de participar justamente na gravação do Ratinho. Obviamente ele cometeu um monte de erros na carreira dele, assim como eu cometi, assim como todo mundo comete. E o que eu achei legal demais nessa série aí foi que o SBT, na entrevista, pergunta coisas negativas também dos apresentadores. Então, o Silvio já tem documentário pronto, o Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega, Gugu vai ter também. E quem mais? Mais gente aí do SBT vai ter essas. Celso Portiolli vão ganhar documentários. E lá no Ratinho, né, na gravação, ele não ficou sabendo, né? Acho que é só agora que ele vai saber que eu participei. Eles perguntaram, né, qual o maior erro que o Ratinho cometeu na vida. Eu falei assim, foi na Record, em 1997, quando ele levou um menino, né, um menino que tinha uma doença grave que deformava os ossos, era um tipo de um tumor. E o próprio Ratinho, anos depois, né, disso, ele falou assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu vou falar para vocês, o fato dele falar que ele tá se danando, tá se lixando aí para cancelador, eu vou, na minha opinião, mil vezes, um cara generoso como esse cidadão aqui, o Ratinho, mil vezes, 1 milhão de vezes, do que do que um patrulheiro do que os outros falam. Desse jeito, a maior das virtudes, generosidade e caridade, do que esse cancelador inútil que fica proibindo todo mundo de abrir a boca, de falar qualquer coisa, fazer qualquer brincadeira, tá bom? É isso, gente. Queria fazer esse vídeo aqui porque sim, porque tanta história aí do Ratinho, né? Acho que merece, tá bom? Obrigado, queridos. Eu também tô me lixando para cancelamento, senão eu não tava aqui, né?